vou tirar o som aqui para mim ficar te ouvindo. Tá bom. Tá? Beleza, vamos lá dar continuidade na nossa interpretação da mente incondicionada que o Joel traz na obra Voltando para a Casa do Pai. Então, eu vou começar a ler o trecho aqui. Deixa eu pegar aqui primeiro o título para a gente não se perder, para todo mundo saber da onde que a gente parou. Ser instruído de dentro. Então, a gente parou nessa parte aqui na última aula. Eu lembro que a gente falou aqui desse comecinho. Vou pegar aqui. Então, vamos lá, vamos ler esse trecho aqui, gente, né? Quando nos voltamos para dentro em meditação, não com o propósito de usar Deus ou a verdade, mas com o propósito de sermos ensinados por Deus, finalmente chegamos àquele nível de quietude, silêncio e confiança, em que é através do qual a verdade começa a aparecer. Então, é aquilo que o Joel sempre fala. Toda vez que a gente vai para uma ação de meditação, nós temos que ir sem intenções, né, sem razões para fazer essa meditação, sem a intenção de tentar usurpar o poder de Deus, né? Que é aqui que ele fala, o propósito de usar Deus ou a verdade. Então, eu estou indo para a meditação com uma intenção já. Então, a real meditação e a real comunicação ali restabelecida com Deus acontece dentro de um desejo sincero apenas de deixar ser. Que é o que ele fala aqui, ó, o propósito de sermos ensinados. Então, eu estou total à disposição. Né? Eu estou aqui livre. Né? Eu estou pronto, esperando e aguardando, né, que essa voz fale comigo. E aí ele fala, nesse momento, a gente chega àquele nível de quietude, de silêncio e confiança. E através desse estado que a gente manifesta, né, a verdade começa a aparecer. Você vê que a verdade aqui é em maiúsculo, que ele quer dizer o quê? Que é Deus, que é a presença em si. Tudo que foi escrito no caminho infinito veio de dentro. Ou seja, o que ele quer dizer com essa obra? Né? De acordo com o histórico das obras de Joel, as outras obras, elas foram compiladas dos estudos e das experiências e dos atendimentos dele. Mas o caminho infinito, não. O caminho infinito foi totalmente canalizado. Ele veio da presença, ele veio da consciência se desdobrando nele, e aí trouxe todo o conteúdo, né, para ele escrever. Aí ele fala, uma pessoa não nasce sabendo disso. Olha isso, então é um desenvolvimento, é um desdobrar durante a sua experiência aqui que vai revelando essa verdade. E grande parte disso, certamente nunca foi escrita antes. Portanto, teve que vir de dentro. Vamos traduzir isso? E grande parte disso, certamente, nunca foi escrita antes. Cada um de nós que traz conhecimentos neste nível é algo único, não se repete. É isso que teve que vir de dentro. Então, não é uma questão de você fazer um compilado de estudos e experiências de outros mestres. Não se trata disso. É algo seu, dentro do seu estado de consciência que se manifesta e traz ali algo único, porque você está receptivo, né? Você não está ali querendo usurpar o ego, você não está deixando o ego agir nesse momento. É que o que acontece muitas vezes é de nós deixarmos o ego interferir, de querer escutar. Por que eu não estou escutando? Por que eu não está vendo nada? Mas eu não está vendo nada da minha mente. Isso é controle, é manipulação. Toda conquista artística, seja na música, na pintura, na escultura ou na arquitetura, deve vir de dentro. Olha que interessante isso. Porque é um dom,
Geralmente, essas expressões que tem aqui na Terra, né, são expressões da alma, porque é muito abstrato. É um sentir, né? O artista, ele mais sente do que ele quer apalpar as coisas. Mas é apenas proporcional à nossa capacidade de ouvirmos e afetarmos. Então, veja só, é proporcional. Nunca vai ser trazido algo que não está preparado. O quanto realmente eu estou disposto a receber essas informações, o quanto eu estou aberto. A consciência sabe. Né? Por isso que as pessoas querem manipular, né? Quer comentar alguma coisa, Val? Se quiser comentar. Não, eu só ia dizer que ali proporcional o quanto a gente busca, né? Eu Sim, acho o quanto você que está buscando, o quanto é sincero essa entrega, porque para você chegar no nível desse que ele está falando, tem que haver uma renúncia aí, né? De novo, você tem que renunciar a esse personagem, que é esse eu, achando que você é esse eu, para que a verdade se revele. Como é que você vai manifestar uma consciência pura, absoluta, se você acredita ser esse ser limitado? Como é que vai vir um dom artístico, um dom musical, de pintura, se você se identifica com um ser limitado? Tem condições disso? Não. Por isso que não, ele isso aí fala, né? Proporcional. Nessa quietude, a mente se torna incondicionada, ou seja, ela se torna livre. Ela não está mais arraigada nas suas limitações. Ele continua. Incondicionada de suas crenças, teorias, ideias falsas e ideias erradas. E, em vez de pensar nos moldes que seguimos até agora, começamos a perceber novas ideias, novos pensamentos, novas verdades que se aproximam em expressão. Isto é estar pela graça. Então, quando essa mente sai desse condicionamento, que é a limitação, e é as crenças que estão ali, né, travando, que tem a ver com o ego, né? Que o ego aqui é total limitador, ele está dentro de um tempo e espaço, está dentro de umas condições, então por isso que é condicionada, né? Está sobre uma condição. Não, você não vai receber, não vai perceber novas ideias, né? Novos pensamentos. Aí ele fala verdades que se aproximam em expressão. Então você começa a expressar aquilo que realmente estava adormecido. Que aí tem a ver, esse trecho aqui, já liga com um trecho abaixo, né? Ele já fala que o vácuo interno. E aí a gente continua aqui no próximo subtítulo, né? A importância de criar um vácuo interno. Como seres humanos, fomos condicionados em nosso pensamento, principalmente por meio de falsos ensinamentos. E mesmo se passássemos 3, 4 ou 5 anos no sofá de um psiquiatra, ainda não poderíamos contar a ele todas as mentiras que estão armazenadas em nós. O que ele quer dizer com isso? O inconsciente, que faz parte das crenças do ego, a mente condicionada, né? Que é aquilo que ele fala lá atrás, desde o nascimento, da concepção, até o desdobramento aqui do ser, né? Passa pela fase, as fases, né, de vida, e você vai acoplando ali ensinamentos religiosos, dogmáticos, família, o próprio sistema vai inserindo, né, o medo, né, e aí você fica num divã ali, né, e aí fica fazendo investigação ano após ano, e não consegue chegar ainda, né, em tudo aquilo que foi armazenado
estou falando uma pessoa adulta, né? Estamos falando de uma criança, mas de um ser já, né, que já viveu consideravelmente experiências aqui, o que não deve ter dentro daquele inconsciente. A gente sabe, né? A gente vai, aos poucos, vai sendo revelado e a gente fica até assustado, né? Quando E aparecem as coisas. até as pessoas que, assim, estudadas, né, formadas, têm dificuldade, né? Sim, sim, Os exatamente. próprios psiquiatras, psicólogos, têm Exatamente. dificuldade de aceitar essa verdade, né? Porque está muito ali no paradigma antigo, né? Não consegue conceber que por trás dessa mente há um espírito, né? Há um espírito, é só o que há, né? Então tem aí o paradigma do materialismo. E aí ele começa. Parece, portanto, que seria melhor poupar esse tempo e fazer o reconhecimento agora. Dois pontos. Muito do que sei não é verdade. Que eu ignore tudo isso. Pai, ilumina-me. Fala, Senhor, porque o teu servo escuta. Esvaziamos então a xícara, abrindo espaço para algo novo. Quando algo novo aparece, rapidamente reconhecemos que é a presença de Deus ou de Cristo. Então é só pela experiência, né? Então o que ele quer dizer aqui? A gente tem que abandonar tudo aquilo que a gente acha que é, né? Acha que sabe, acha que conhece, para que essa verdade seja revelada. O que isso aqui nos remete? A tal da humildade, né? Os humildes de coração não é aquele que é desprovido de coisas, mas é aquele que está reconhecendo que nada sabe. Então ele entrega, né? Eu sou o teu servo. Isso tem muitas pessoas que distorcem por causa do ego, né? Que o servo, a gente traduzindo ao pé da letra, é aquele que está a serviço, né? E é a serviço o tempo todo, não é a serviço um pouquinho, né? E isso o ego ele tem um problema assim sério de estar a serviço, porque ele quer ser servido, né? Então você já imagina quando você começa a ter resistência para fazer um processo como esse, você já sabe de onde vem, né? Peraí, só um minutinho. Então vamos descer um pouquinho aqui. O ideal da vida espiritual é chegar ao ponto que Paulo menciona: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso nenhuma pessoa pode afirmar com razão. Nenhuma pessoa pode afirmar com razão. Que razão é essa? É pela mente, né? Você não pode afirmar isso racionalmente. Senão você está tentando manipular, você está tentando controlar, mesmo em certo grau, até que ocorra uma experiência em que ele saiba que não está mais vivendo de seus próprios poderes, conhecimento, influência ou posição na vida, mas que agora algo de dentro assumiu o controle e se torna a presença que o antecede para endireitar os caminhos tortos. Olha isso. Explica isso, mano. É sensacional isso aqui. Eu vou reler. Olha só. Ele fala da razão, né? Não é pela razão, não é pelo racional, não é mental, é uma experiência, é um sentir. E ele fala até um certo grau, até que ocorra uma experiência. Então você vai ter a manifestação de alguma coisa te mostrando que a presença está ali. Pode ser
Pode ser uma pequena coisa, não tem importância se é pequena ou grande. É nos detalhes, às vezes. Que ocorra uma experiência em que ele saiba que não está mais vivendo de seus próprios poderes. E que esses próprios poderes? A minha manipulação como ser humano. Então, eu tento controlar tudo aqui. Eu tento controlar a manifestação de dinheiro, de bens, de comida, de saúde. Não é mais pela barganha do ego. E ele continua, conhecimento. O que é esse conhecimento aqui? Então, eu tento usar até mesmo um conhecimento do Joel para poder obter poder, né, na manifestação. Influência ou posição na vida. Ó, influência ou posição na vida. Então, eu tenho uma posição ali, de repente, como, sei lá, algum instrutor, né? Mas que agora, algo de dentro assumiu o controle e se torna a presença, que o antecede para endireitar os caminhos tortos. Isso é ausência total de planejamento de vida. Uma pessoa me perguntou isso esses dias no Instagram. Né? Quando eu paro de planejar, eu não planejo mais nada. É exatamente isso. Ele antecede tudo. Essa presença, ela toma conta de uma tal forma que até mesmo as coisas práticas do dia a dia, quem é que vai realizando é ela. Vamos colocar uma coisa aqui do dia a dia. Lembra a história do dente? Do canal? É isso. Você acorda de manhã sem planejamento, não tem planejamento do dia. Porque quem é que vai endireitar o dia? Essa presença. Ela assumiu o controle, então não tem mais eu, tá? Esse estágio não existe mais o eu, não existe mais o ego, não tem mais personagem tentando controlar, fazer pergunta, duvidando, querendo manipular as situações, querendo manipular a mente. Não existe mais, não tem mais identificação. Aí continua. Nós mesmos somos as barreiras que impedem que isso aconteça. Nós mesmos. É o Filho de Deus que está acreditando no personagem, acreditando aqui no eu, acreditando no ego, e não deixa que essa manifestação aconteça. Porque não criamos esse vácuo interno no qual o Cristo pode aparecer. O que é esse criar esse vácuo interno? É a ausência de tudo aquilo que eu acho que eu sou, que eu sei, que eu conheço. Então, é aquilo que a gente já falou até nas aulas, né, privadas aqui do Provejar, que ele fala isso, você tem que dar espaço. Se você não dá espaço para essa presença agir, para que essa verdade se revele, não vai acontecer. Precisa ter uma ausência de tudo. É um despir-se completamente do ser aqui. E para isso precisa de renúncia. Era o que eu ia falar. Autorrenúncia, né? Autorrenúncia. Autorrenúncia. Sem esse vácuo, é um estado, né, assim, não tem como você mensurar isso. É o que ele fala, qualquer tentativa de você tentar explicar a presença e essa experiência é uma tentativa falha. Porque só aqueles que passaram pela experiência conseguem realmente entender o que ele está dizendo. Mas a gente quer nos vislumbres, às vezes. Né? A gente tem pequenas manifestações do dia a dia, que se você observar, você fala, como diz tu, né? Bah, aconteceu aqui. E é impressionante como realmente vai endireitando o caminho sem esforço.
É o tal do taô, ação pela não ação. O que é essa ação pela não ação? Não, eu não preciso mais me esforçar para que nada aconteça dentro daquilo que eu preciso. É sem esforço. Então, como é que ocorre? É pelo entusiasmo. É pela graça? É. Mas a ação que eu vou fazer, que o Hélio falava, né? Não confunda as coisas, né? Você vai ter que lavar louça, você vai ter que trabalhar, você vai ter que, né, fazer as suas rotinas aqui, enquanto você estiver aqui. Mas não existe esforço, não existe pesar mais. Então existe o quê? É o entusiasmo, é já pela alegria, é pelo desprendimento. Porque a presença que antecede, que o antecede, vem antes de você imaginar, endireita os caminhos todos. É como se você nem soubesse que isso já teria como. Assim, antes que você tenha a ideia de que ela está fazendo, ela já está fazendo. É isso. É isso que o Joel quer dizer nesse trecho. E aí a gente continua. Não percebemos que não adianta entrar em meditação com declarações inventadas da verdade. Manipulação. Você já está indo com uma intenção. E aí eu quero inventar alguma coisa ali. Eu quero manipular essa verdade. As afirmações podem até ser verdadeiras o suficiente. E, certamente, se citamos algum dos místicos, citamos a verdade. Mas isso não é o mesmo que receber a verdade de dentro. Por quê? Porque você está usando a experiência do outro para você. Isso acontece muito. Eu percebi isso esses dias, refletindo aqui sobre até o professor Sandro e os seus alunos, seus seguidores, tal, né? Que as pessoas elas querem viver a experiência do outro. Elas querem ter aquela experiência lá. Mas a experiência ela é única. Cada um vai fazer de um jeito a experiência. Você pode servir como base, você pode servir como inspiração para outra pessoa, sem dúvida. É para isso que esses místicos, esses professores de Deus vieram. Porque nós olhamos para eles e vemos, é possível. Mas o equívoco maior nosso é de querer vivenciar a experiência do outro. Então, o que isso quer dizer? Quando uma pessoa fala assim, não leia esse livro, não assista esse vídeo, eu não recomendo. Gente, às vezes o que serve para você não serve para mim. Vá lá e experimente. Você não sabe o que vai ser. Por isso que não se deve idolatrar ninguém. Todos estamos equivocados e insanos neste lugar, de algum modo. A diferença é que alguns estão com um desdobramento maior de consciência que os outros, e é permitido que isso venha à tona, esses conhecimentos através dessas pessoas, para ajudar outros. Mas todos vão passar por essa experiência um dia. É certeiro. Vou continuar um pouquinho mais aqui. Deixe Deus pronunciar sua voz. Deixe. Permita que ele fale. Por que ele já começa? Deixe Deus pronunciar. Porque o que a gente faz na hora que vai meditar? A gente quer controlar até o que ele vai dizer. É verdade. Não é? A gente fica assim, mas não falou nada até agora. Onde tu estás, Deus? Aí ele começa, né? Há uma diferença considerável entre falar sobre Deus e experimentar Deus. Sem dúvida, né?
Quem passa pela experiência nunca mais é o mesmo. Falar, a gente pode falar, né? Pode dar tributos, que não tem atributo, mas quando se experimenta, é único para cada um. Entre meditar e pensar apenas sobre Deus. E entre meditar e ficar quieto o suficiente para que Deus possa pronunciar sua voz. Olha aqui. Entre meditar e pensar apenas sobre Deus. Então, eu estou usando a mente aqui, né? Quando ele fala que entre meditar e pensar apenas sobre Deus, é aquela questão que eu vou para a meditação na mente e eu fico ali pensando sobre Deus, imaginando sobre Deus, dando, né, imagens, formas sobre Deus, como é que seria. Então, ainda assim é uma manipulação. E entre meditar e ficar quieto o suficiente para que Deus possa pronunciar sua voz. Então, olha só, até eu meditar e eu realmente estar vazio, eu silenciar tudo, que é aquele estado mesmo de quietude, né, de ausência de mente, é aonde há o pronunciamento da voz. E aí ele conta da experiência dele, né? Quando ele pronuncia sua voz, a terra toda se derrete. E é assim mesmo. Quem já passou pela experiência sabe que é uma experiência que não tem como descrever, que Deus é indescritível. Só imagino como deve ser magnífica essa experiência. Total, porque é amor puro, né? É um transbordar ali de amor e de completude. Não tem mais separação. Toma conta de tudo, né? Deus não está no redemoinho. Deus não está no problema. E não adianta trazer nosso problema em nosso pensamento. O que ele quer dizer aqui? Ir para essa experiência aí com conflito. Você nunca vai encontrar Deus nesses lugares, nesses estados. Porque se a gente parar para pensar bem das obras do Joel, rever aqui, quem é que está causando o redemoinho, o problema, o conflito interno? Não é ele. E não é ele que tem que. É o ego. E não é ele que tem que sanar isso aqui. Olha aqui, complementa o que eu estou falando, ó, porque não haverá Deus nele, pois Deus está na voz mansa e delicada. Lembra? Não se segue a dois senhores. Se eu não estou em calmaria suficiente, na ausência, né, de controle, manipulação e identificação com esse ego, você não vai conseguir escutar. Por isso que é o trovejar do silêncio, né? Ao entrarmos em meditação, em nosso período de oração, comunhão ou tratamento, não entramos com uma mente condicionada, uma mente conturbada, uma mente que acredita nas limitações, uma mente cheia de padrões, de condicionamentos aqui humanos. Eu tenho que abandonar esse humano, eu tenho que reconhecer a filiação, eu tenho que reconhecer quem eu sou. Se não houver esse reconhecimento, como é que eu vou falar com o pai se eu não me reconheço filho dele? Né? Nem mesmo uma que está condicionada a fazer declarações da verdade. Aí nós estamos falando dos dogmas, né? Podemos levar isso para os dogmas religiosos, né?
que fica enchendo a mente ali com um monte de coisa, né? E não está dando espaço. Antes, entramos com uma mente pura, receptiva e responsiva à presença de Deus que está dentro de nós. É simples entrar em meditação e lembrar. E a gente termina esse trechinho aqui e na próxima a gente continua. O reino de Deus está dentro de mim. A presença de Deus está dentro de mim. E o propósito de minha presença aqui é deixar a voz trovejar. É o que a gente falou, eu nem tinha lido esse trecho aqui. Deixar a voz pequena e silenciosa aparecer. Essa minha presença, você viu que ele colocou em minúsculo, né? Então ele está falando do filho aqui, né? O filho permite que a voz troveje, né? Faça o trovejar. Deixar a voz pequena e silenciosa aparecer. Perceba que só esse esperar facilita meditar, mesmo que seja apenas por 60 segundos. Por quê? Por que só 60 segundos? Tem uma questão aqui que a gente já falou lá no Trovejar do Silêncio, esses 60 segundos. Eu vou revelar. Não estou lembrada. Isso Revela. aqui, por que em 60 segundos é o suficiente? Porque a mente está fora do tempo e espaço. Deus é atemporal. Verdade. Quem é que determina esse tempo aqui? Isso aqui é só um parâmetro. Se ele é temporal e ele está no agora, é sempre o agora. Não existe para ele tempo. Para nós parece uma questão de pouquíssimo tempo, para uns parece muito tempo, porque é uma percepção do humano, não é um conhecimento do céu. Esses 60 segundos pode ser eterno. Você sai do tempo e espaço, está fora do tempo e espaço. Deus não está dentro desse tempo e espaço aqui feito pelo ego. Então, a gente tem aí um padrão mental, um padrão condicionado que preciso meditar 1 hora, 2 horas, 3 horas, passar o dia. Agora, se você faz o processo que eu estou falando ali, realmente um propósito de verdade, né? De escutar essa voz, pode ser metade disso, 30 segundos. Lembra? Vai depender da capacidade. Sensacional. Ele não trabalha dentro do tempo. É atemporal. É sempre no agora. Na verdade, já é, né? Essa voz está aqui dentro, ela já é. Ela só precisa ser revelada. Né? Não há nada para ser realizado. Nós já somos realizados. Só precisa tirar o quê? Das trevas para a luz. O que Joel traz no Proverbio do Silêncio. Tem que retirar a ignorância, né? E aí sim, você revela a luz, né? Bom, eu vou deixar para a gente continuar na próxima, porque agora já é um outro título. E aí na próxima quinta-feira a gente dá continuidade. Né? Vai ter mais aulas aí, porque é um pouquinho extenso esse trecho. Okay. Bom, desejo uma boa noite, agradeço pela presença. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima. E estamos juntos. Um beijo, fica com Deus. Amém, você também.